Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco a Marilu Dumont. Marilu é psicóloga e bordadeira, e ela vai falar para a gente um pouco mais sobre como é que se pode integrar a ideia do bordado e da saúde mental. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu acho essa iniciativa uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade que nós, psicólogos, artistas, que trabalhamos com diferentes linguagens, né, que a gente pode estar aqui fazendo esta costura, esse bordado novo, de como que a gente pode contribuir na promoção da saúde. E como é que o bordado entrou na sua vida, Marilu? Olha, na verdade, eu acho que eu já nasci sendo bordada, né? Nós todos lá em casa, né? E a gente foi recebido com bordado e provavelmente as linhas foram nossos primeiros brinquedos. Eu acredito firmemente nisso. E eu acho que naquela manhã de abril que eu nasci, minha mãe já veio com um monte de bordado, com um monte de linha. E eu acho que depois na vida a gente foi amadurecendo e a gente borda junto há muitos anos, né? Dos 8 filhos da minha mãe, 5 bordam junto com ela. Isso foi uma coisa empolgante. Nós somos 3 gerações de pessoas bordando na mesma família. E a gente fala que nós brincamos de bordar. E as crianças da nossa família, que são a 4ª geração, elas brincam com o bordado, né? Então elas brincam com os novelos. Eu acho que isso foi como começou e que se repete transgeracionalmente. A partir dessa vivência transgeracional e dessa tradição familiar, como é que você começou a perceber, ou vocês começaram a perceber, as implicações potencialmente terapêuticas do bordado? Eu era ainda uma jovem e via minha mãe bordando com as amigas dela, com as moças lá da nossa cidade, né, no interior de Minas, em Pirapora. E elas, no alpendre, e elas bordavam muito felizes. Eu observava que elas estavam sempre rindo, conversando, animadas, né? E depois, em nós mesmos, nós começamos a observar os efeitos terapêuticos do bordado. Então, eu estou muito cansada, pegava o bordado automaticamente. Estou agitada, pegava o bordado. Como que isso dava confiança, tornava a pessoa mais empoderada, tornava a pessoa mais serena. Como eu falei, o bordado é um aproximar de você mesmo, né? É um estar consigo. Então, isso cura. Isso cura. Cura pela cor, cura pelo encontro com você mesma, cura como poder olhar para o outro. Eu acho que tem um potencial de cura muito grande. E quando você fala dos grupos de bordado que vocês começaram, primeiro no âmbito familiar e depois agora grupos de bordado, como é que foi essa evolução dessa vivência mais familiar e informal para vocês se transformarem nesse grupo maior de expressão nacional, o Matizes Dumont? O que é o Matizes Dumont hoje? O Matizes Dumont hoje é um grupo de pessoas que borda, né? Continua sendo familiar, mas nós temos já um propósito, né? A gente tem o propósito de lançar a linha para ser transbordada, né? E então isso passou a ser o nosso motivo, né? E isso foi da observação que cada um de nós teve na sua vida, na sua profissão, e a gente foi descobrindo o potencial terapêutico do bordado, o potencial grande da pessoa que começa a criar, como é que ela começa a se reconhecer criando, e a gente desenvolveu uma vivência psicopedagógica que se chama Abordar o Ser,
E nessa linha, a gente acredita que a pessoa precisa exercer todo o seu poder de alegria, precisa mobilizar as forças de alegria, de criatividade, de respeito, de compartilhamento. Então, são situações que são trazidas muito fortemente do cotidiano de cada pessoa para aquele momento. Então, eu não estou ali só bordando mecanicamente. A gente começou a pensar assim, como que eu vou trazer essa coisa técnica, como ir além da técnica? Então, a gente acredita que o caminho é o contato com a sensibilidade, com a emoção. E isso é a metodologia ou vivência psicopedagógica abordado ser, é isso. E para você nota uma distinção entre essa diferença, se é que existe, entre o terapêutico e o artístico? Ou no bordado os dois se entrecruzam? São bordados juntos. Eles são bordados juntos, sabe? Assim, essa linha que vai sendo bordada nesse tecido, nesse campo, né? O tecido, na verdade, ele vira um campo onde a gente vai bordando as nossas emoções, né? Os nossos sonhos, e ver essa coisa concreta, né? Você faz um desenho de algo que você imaginou, que você queria muito, que você coloca ali, dando concretude ao sonho. E algumas pessoas que têm medo de fazer isso, de iniciar e dizer, eu não sei como é que borda, como é que eu vou lidar com o papel, com o desenho, e traduzir isso para depois um bordado. Olha, as pessoas têm medo de arriscar, né? E eu gosto de usar assim, essa palavra risco, porque risco é motivo, e em saúde pública, risco é outra coisa, é se arriscar, né? E como que eu me aventuro? Ainda tem o sentido de arriscar-se com aventurar-se. E como que eu me aventuro e me permito ser a pessoa criativa, a pessoa que começa a ser livre. Então, a pessoa se permitir arriscar, se permitir retomar onde ela precisa, onde ela parou, dar um outro movimento, sabe? Esse dar um outro movimento, a gente acha que isso tem ajudado muita gente. Marilu, e qual é essa distinção entre aquele bordado que a gente às vezes vê em filme ou em foto mais tradicional para esse estilo de bordado mais contemporâneo a que você se refere agora? Que parece que é diferente, né? Não é só bordar uma florzinha, não é só é algo que vai além disso, né? Qual é essa distinção? Olha, o bordado clássico, nós somos originários do bordado clássico da minha mãe. Mas minha mãe bordava lanternas chinesas maravilhosas, flores maravilhosas, e tudo com um fio só, se era sempre usada o mesmo material, não podia misturar linha de seda com linha de algodão. Tinha alguns aprisionamentos, tinha algumas coisas que eram padronizados, né? E esse bordado clássico, ele nos inspirou para que a gente pudesse ser iluminado pelas lanternas chinesas, né, daquele matiz antigo da minha mãe, para bordar agora o matiz com outro ritmo, com outro movimento, para sobrepor linha nesse matiz. Então, a diferença entre o bordado clássico e o bordado contemporâneo está além da técnica. Ele vai daquilo que está se permitindo a pessoa que está bordando agora. Aqui agora, eu estou bordando diferente daquela mulher que bordava dentro de casa, no círculo do bastidor. Uhum. Como é que é esse estilo mais moderno de bordar, você acha? Em comparação com esse outro mais de bastidores? Primeiro que a gente raramente usa o bastidor. Se eu precisar, eu uso. É uma ferramenta importante, mas ele não me guia.
Quem guia as linhas do meu bordado livre, do meu bordado contemporâneo, sou eu mesma, que escolho minhas cores. Eu não estou seguindo padrões, eu estou inventando, eu estou recriando, eu estou deixando vir à tona, transbordar aquilo que eu quero mostrar para mim mesma ou para alguém. Então, eu estou registrando aquilo. O bordado, ele é também um registro, é também uma escrita. E você, nesse processo dessa escrita, dessa interação de vocês com o outro, tem havido uma diferença grande agora com a chegada da pandemia, com as pessoas mais em casa? As pessoas têm buscado mais o bordado, ou como é que tem sido o bordado na vida das pessoas quando vocês falam se você fala um pouco mais sobre os grupos que você tem acompanhado? Até fevereiro de 2020, a gente fazia oficinas pelo Brasil todo, né? E com a chegada da pandemia, a gente teve que recolher essas linhas, né? E a gente ficou ouvindo, recebendo mensagens, ouvindo recado de uma e de outra, que dizia assim: eu estou entediada, ou eu estou sofrendo, eu estou com... Assim, as pessoas relatam alguma forma de sofrimento psicológico, né? E a solidão. E aí a gente teve a ideia de falar, então vamos fazer uma coisa, vamos bordar junto? Então vamos aproveitar, vamos lançar uma ideia assim, borde em casa. Mas borde em casa, você não está sozinha. Você não está bordando sozinha, né? E aí foi muito interessante, porque os homens aderiram também. Não é só mulher. O borde em casa está aberto aí, tem dia... Transcendendo os gêneros, né? Sim, porque, na verdade, o bordado contemporâneo hoje não tem gênero, né? Ele tinha antigamente, né? Uma demarcação mais definida, né? E a gente está observando também em grupos de mulheres que a gente acompanha, que estão vivendo situação de tristeza, de luto, né? Que elas também estão gostando de trabalhar. A gente trabalha com elas em grupos menores, não é uma live aberta. E também está dando muito resultado. E isso mantém o vínculo, mantém a chama acesa, né, André? Com certeza. Então, Marilu, se você puder falar um pouco mais, que nós começamos aqui no bloco anterior a falar sobre bordado contemporâneo. O que é isso exatamente? Quais são os desafios de um bordado contemporâneo? Com esses desafios, nos grupos com os quais a gente convive ou conviveu ao longo desse tempo, né? São 3 grandes grupos. O primeiro é o aprisionamento que a pessoa tem da técnica. E muitas vezes a pessoa quer a perfeição, quer que o avesso fique igual ao direito, e não se permite ter o avesso. E o avesso existe, né? O avesso todos nós, né? É um novo bordado, né? É uma outra leitura. Então, a gente desmistifica essa coisa do avesso e do direito, ou seja, você tem direito ao seu avesso, né? Além disso, a técnica, ela não é para te aprisionar, ela é sua referência, mas você tem que estar livre, né, para segui-la ou não, até reinventar algum ponto, né? Então, eu fico vendo às vezes, tem um ponto que chama palestrina, e o apelido dele para nós sempre foi ponto confusão. E cada um faz o ponto confusão do seu jeito. É uma técnica, mas você dá a laçada para um lado, a laçada mais frouxa, é como na vida, né? Então, a técnica é a sua referência, tá? Então, esse é o primeiro, e você poder errar, você poder reconstruir, desmanchar, rebordar,
fazer de novo aquilo que você precisa fazer com um novo movimento, dar um novo movimento na sua vida. Então, bordar, neste momento, um dos nossos principais desafios é esse: você se permitir bordar daquela forma, né? Sem ter que obedecer a um script muito rigoroso. Então, o segundo grande grupo desses desafios são os motivos para bordar. A pessoa fala assim: eu não sei bordar porque eu não sei riscar, eu não sei o que bordar, eu não encontro inspiração. A inspiração está dentro de você, está no seu olhar com sensibilidade em volta, nas coisas quase invisíveis que existem, né? E então a pessoa fica procurando coisas muito excepcionais e deixa de ver aquela coisa miúda, pequena, que ela pode expandir. E tudo isso já tem tudo a ver com a dinâmica pessoal, né? Já é o processo de autoconhecimento. Já é o processo. E o terceiro grande grupo é a cumplicidade. E que a gente observa que as pessoas que muitas vezes acostumaram a viver isoladas, ficam dentro de casa, mas elas não têm convivência com o outro, não dão oportunidade de estar perto do outro, né? Quando chega numa oficina de bordado ou num grupo de bordado, elas começam a conviver e fica lindo esse movimento de encontro, sabe? Então, esse movimento de encontro é também um aspecto muito grande da promoção da saúde, né? do bem-estar, da serenidade. Então, as pessoas se encontram e se encontrar ali se torna um motivo da vida dela, sabe? Então, a gente tem observado que tem mulheres que saem dali quando está terminando a oficina, e agora eu vou fazer o quê? Aí começam a bordar na praça, começam a bordar nos espaços comunitários, mesmo pessoas que moram em cidade grande, às vezes se reúnem bordando numa praça ou num parque. Então, isso é a cumplicidade. Pois é, e a gente falando um pouco sobre esse tema, né? Depois fala da cidade grande, o bordado parece algo tão século XIX, século XVIII, e agora a gente inundado por tecnologia, só um clicar e você já tem toda uma infinitude de realidades à sua disposição. Como é que fica o bordado em relação a todo esse movimento desesperado pró-tecnologia? Olha, o bordado é um reencontro com a manualidade, com a humanidade. Não estou jogando pedra na geni, jogando pedra na tecnologia. A tecnologia é uma maravilha e nós podemos ser essa pessoa sensível, essa pessoa antenada nas coisas e se dedicar às coisas com a mão, poder criar. A gente se afastou das coisas manuais porque elas pareciam coisas menores. Então, as intelectualidades que eram valorizadas. Por isso que o bordado, que eu falei no início, que a mulher estava lá aprisionada no bastidor. Agora não. A expressão do bordado, o bordado hoje como linguagem poética, estética, visual, é isso. Pode ocupar o centro da cena, né? Sem nos deixar de reconhecer o papel importante da tecnologia. E quando você fala também dessa busca, né, em relação ao desafio do bordado contemporâneo e da conexão entre as pessoas, e as pessoas que começam a abordar e a se conhecer mais, ou até abordar em diferentes contextos, mais especificamente em termos terapêuticos, que resultados que vocês têm observado na prática do bordado? André, a pessoa fica mais serena, sabe? Eu acho que essa convivência com ela mesma e ver que as coisas são... que ela não é o centro do mundo ali, ou que as coisas dela são também de outras pessoas, essa convivência, esse compartilhamento
isso faz com que ela se fortaleça, que ela melhore sua autoestima, que ela possa se acreditar, criando, né? Aquele ser que pode criar, que sabe, olha, agora eu consegui concretizar aqui, olha, eu sonhava com isso, eu vou colocar meu sonho primeiro num desenho, depois eu faço um bordado, sabe? Mas tem algum caso mais específico em que a dimensão terapêutica se fez presente na prática do bordado? Olha, vou falar um pouquinho aqui sobre grupos que a gente está trabalhando, que estão em luto, estão com muita tristeza circulando no grupo, entre elas. E essas mulheres estão muito fortalecidas porque elas começaram a conversar junto sobre a tristeza delas, como que cada uma enfrentou as suas perdas e trazendo para o bordado as perdas, os símbolos das perdas, sabe? E isso está fazendo com que essas pessoas elas comecem a superar a dor, né? Porque a gente sabe que elas vão começar a superar essa dor, mas cada um tem seu tempo. E uma diz para a outra isso: olha, quando cheguei aqui, eu só chorava, sabe? Então, é muito bom ver a cumplicidade entre elas, o fato de estarem juntas, fortalecidas. Outra coisa que eu quero lembrar, 2 outros casos, Marta trabalhava numa escola no Triângulo Mineiro, e com as crianças, e o menino se sentiu tão feliz, tão confortável, tão sereno, que quando ele terminou o bordado dele, que ele chegou perto de Marta e falou assim: ô tia, você pode ir lá em casa ensinar minha mãe a bordar? Aí Marta falou: por quê? Ele disse: porque eu acho que ela vai ficar melhor e não vai gritar, para ela parar de gritar com a gente. É a judiação. Então, você vê, né, que ele deu um conforto para ele. Uma outra coisa que a gente tem observado também são pessoas com síndrome do pânico, que depois, elas começam muito caladas e começam sem se aproximar muito, e depois, lá no 3º, 4º dia da oficina, elas começam a se colocar. E tem sido uma barreira que está sendo, que o bordado está ajudando bastante, esse afastamento, né, dessas pessoas com síndrome do pânico. O medo, né, porque trabalhar, o arriscar-se, né, André? Exatamente, você mencionou, e trazer isso para um espaço controlado do bordado, né, e algo que, acho que pelo próprio movimento, proporciona uma autorregulação emocional, né? Já traz uma contenção maior. E a pessoa borda com o corpo todo, né? Lá na minha terra fala assim, é alegria de corpo todo. E o bordado é assim também, né? Um bordar de corpo todo. E isso mexe com a centralidade, mexe com a atenção, mexe com a memória, mexe com o ser planejador que está ali, né? Ou seja, aflora, desabrocha, transborda. Perfeito. Marilu, se alguém quiser encontrar vocês, qual o melhor jeito? Qual a forma de alcançar, fazer esse enlace com vocês? Olha, pode mandar uma mensagem do nosso site ou no nosso e-mail. O nosso site é www.matizedumont.com. Marilu, o que você acha dessa iniciativa, né, da TV Psi? Né? Aproveitando que nós estamos alcançando você, como é que é? O que você acha dessa ideia? Acho essa ideia muito boa, André, porque é um movimento que a gente faz de se juntar também para compartilhar outras linguagens que são utilizadas terapeuticamente, né?
E a linguagem do bordado traz nesse grupo aqui da TV Psi, né, nesse grupo de pessoas que está envolvida com as dores, os sofrimentos, trazer formas que brincam ao curar, formas que, ao curar, transformam aquela realidade de uma maneira que é lúdica, que é de ampliação, né, de todo o seu poder de cura. Poder difundir mais essas ideias também, que às vezes nossos espectadores nem sabem que existem, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o bordado ele é só para fazer coisas das prendas domésticas, né? E a gente aqui, ao trazer esse bordado aqui na TV Psi, a gente está mostrando para os nossos colegas, para os nossos pares, o tanto que o bordado é terapêutico, o tanto que brincar pode ser bom. Muito obrigado, Marilu, por essa conversa. Acho que foi muito assim, surpreendente e muito sensível. Gostei muito dessa nossa conversa. Eu espero que também os nossos espectadores possam encontrar no bordado uma opção de autoconhecimento